Bom dia. Hoje são 7 de junho de 2020. Vamos novamente estudar a palavra de Deus. Hoje vamos lá estudar, lá no livro de Daniel, a história de três homens, três amigos de Daniel, que foram fiéis a Deus em uma grande tribulação, em uma grande provação que eles passaram. Então, naquela época, Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com alguns dos seus amigos. E quando Daniel ele interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, logo após ele haver interpretado os sonhos dele, Daniel ele foi engrandecido, ou seja, ele foi escolhido pelo rei Nabucodonosor em gratidão ao que ele tinha feito em interpretar os seus sonhos, e o rei Nabucodonosor colocou Daniel para ser governador da província da Babilônia. Como Daniel tinha mais três amigos, então ele pediu ao rei para que também fosse dado oportunidade para os seus três amigos, e colocou os seus três amigos, que os nomes eram Ananias, Misael e Azarias, que eram jovens inteligentes, de boa aparência, né? E que com Daniel eles foram levados cativos a Babilônia. Então, normalmente provavelmente eles tinham a idade entre 16 e 18 anos, quando chegaram na Babilônia, juntamente com Daniel, né? E seus nomes eles foram mudados pelo rei, quando o rei, atendendo ao pedido de Daniel, colocou esses três amigos de Daniel em cargos importantes na província da Babilônia. Então, os nomes deles, Ananias, Misael e Azarias, eles foram trocados por outros nomes, nomes babilônicos, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, esses três amigos de Daniel, eles foram, vamos dizer assim, eles foram colocados pelo rei Nabucodonosor em cargos importantes para justamente ajudar a Daniel como governador da província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, naquela época, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou essa imagem na província da Babilônia, e fez um decreto que ele mandou um decreto para todos os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, que ao levantar aquela estátua era para que, quando houvesse o canto, para que as pessoas, quando tivessem ouvido o som de pífaros, harpa, cítara, saltério, gaita, toda sorte de música, quando fosse dado o alarme, era para que todas as pessoas tinham que se prostrarem diante aquela imagem, ou seja, todas as pessoas tinham que se ajoelharem, se prostrarem diante daquela imagem. Só que os três amigos de Daniel, quando chegaram naquele evento solene do levantamento daquela estátua que estava havendo, e que, pelo decreto que o rei Nabucodonosor tinha lançado, que todos tinham que adorar, mas só que eles não adoraram, não se prostraram diante daquela imagem. Então, na mesma hora que eles chegaram, alguns caldeus, né, homens dali, acusaram aqueles judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem tinha que se prostrar ao som, ao ouvir o som de música, de harpa, de saltério, de pífaro. Só que existem esses três homens que tu constituíste como responsáveis pelos negócios da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, só que eles não adoram, não te servem, porque eles não adoram a imagem que tu levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego
E trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, ao som da gaita, prostrai-vos e adorar a imagem que fiz? Porém, se não o fizerdes, eu jogarei vocês numa fornalha ardente. E eles responderam ao rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a seus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, mandou que eles fossem, aliás, ele ordenou antes que a fornalha de fogo fosse, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, para que fosse lançado dentro dessa fornalha os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim foi feito. E eles foram lançados no fogo, né? E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram até os homens que foram lançaram de cima para dentro. Os homens que lançaram os 3 amigos dentro da fornalha foram mortos. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: sim, é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se todos os homens que estavam lá fora, e para ver que nenhum deles, chamusca, nada do fogo tinha chamuscado os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então falou Nabucodonosor, o rei, e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E então, portanto, ele fez um decreto para todo o povo, nação e língua, nação e língua, que ele disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então nós vimos aí, lá no livro de Daniel, no capítulo 3, né? Toda a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, porque eles estavam diante de um desafio de vida ou morte. Ou adoravam a estátua do rei, ou seriam lançados numa fornalha acesa. E no lugar deles, o que você faria? Estaria disposto a morrer pela sua fé? Então, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam sim. Eles, de forma determinada, eles decidiram não se curvar diante da estátua, né? Para eles, a opinião de Deus valia mais que a opinião do rei Nabucodonosor.
Nabucodonosor ainda deu uma chance para eles voltarem atrás, mas os 3 jovens perseveraram e continuaram na decisão de não adorarem a estátua do rei. Certamente o Deus Criador de toda a terra, poderia livrá-los, mas da decisão de se manter firme era apenas deles, independentemente do que Deus faria. E que pronunciamento de fé fantástico, eles fizeram. Eles demonstraram muita fé. Estes jovens, eles pagaram preço pela sua fé e foram jogados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. E você, está disposto a testemunhar que Deus é o seu Senhor? Que riscos você correria a sua fé publicamente? Como é que publicamente você demonstra sua fé em Deus? Será que você é fiel a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis e desafiadoras? Por exemplo, numa festa, num passeio, onde quer que você esteja, seja qual for a circunstância, você é capaz de testemunhar sua fé? Você é capaz de permanecer firme nos propósitos de Deus, independentemente do que Ele faria? Nunca negue o Senhor. Diante de colegas, amigos, pessoas que te zombam porque você crê em Deus, parentes que podem zombar de você. Lembre-se de que bem-aventurados seremos quando por causa de Cristo nos insultarem, nos perseguirem e nos zombarem. Porque a tomar a posição ao lado de Cristo, ou seja, ficar do lado de Cristo, frente à pressão das pessoas deste mundo, muitas vezes tem um custo, mas sempre valerá a pena não abrir mão dos valores eternos, que é você ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ter essa certeza, até a convicção de que você, onde você estiver, demonstre sua fé a Deus. Nunca negue a sua fé em lugar nenhum. Nunca negue que você é fiel a Deus. Porque se você é fiel a Deus, Deus será fiel a você. Que Deus possa lhe abençoar e que essa palavra ela possa lhe ter trazido algum conforto, alguma esperança, de que você, através da sua decisão de demonstrar sua fé em qualquer lugar, onde você estiver, seja diante de reis, de governadores, de pessoas de alta posição, de colegas que não acreditam na palavra de Deus, em pessoas que zombam de Deus, de familiares, de parentes que zombam de Deus, que não querem saber de Deus, mas mesmo assim, você tem que permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então, fique fiel, permaneça fiel, onde você estiver, onde você puder dar testemunho da sua fé, faça isso, porque sendo fiel a Deus, Deus será fiel conosco, Deus será fiel a você, Deus será fiel a mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.